rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Riovane de Carvalho. Boa noite, meus irmãos queridos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos nós neste momento no programa Causos e Contos Espíritas. E vamos estudar mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos, os personagens da Boa Nova, estudo este que fazemos gradativamente. Então vamos lá, hoje ouviremos a respeito de Gesiel Estevão, e esse estudo está descrito no livro Personagens da Boa Nova, organizado pelos irmãos da Federação Espírita do Paraná. O que foi que eles trouxeram para nós a respeito de Gesiel de Estevão? Em Atos dos Apóstolos, a primeira referência que é feita a Estevão se encontra no capítulo 6, versículo 5. E seguintes ao relatar a escolha dos diáconos, aqueles que servem, para a igreja de Jerusalém, Casa do Caminho, figurando seu nome em primeiro lugar na lista dos 7 escolhidos. Emmanuel, no entanto, ao enfocar a saga de Paulo de Tarso, inicia sua maravilhosa narrativa com a história da família de Jochebed ben Jared, no ano 34, que se constituía do pai, Jochebed, a filha Abigail, de 18 anos, e Gesiel no vigor dos seus 25 anos de idade. Naquele ano, o representante de César, em Corinto, Licínio Minúcio, lhes tomou a propriedade e destroçou a família. O pai morreu açoitado diante dos 2 filhos. Abigail foi socorrida pelas generosas mãos do casal Zacarias ben Ana e sua esposa, que havia acabado de sofrer a morte do filho, e foi viver em uma granja na estrada de Jope. Gesiel, após sofrer bárbara tortura por espancamento, foi recolhido à prisão e encaminhado, transcorridos mais ou menos 30 dias, para o serviço das galeras romanas. Sua formação moral resistiu heroicamente à dureza das novas condições. Não se deixou vencer pelo desespero nem pelo ódio, impondo voluntariamente sua autoridade moral, não apenas aos companheiros de infortúnio, mas até mesmo ao feitor. O ilustre romano Sérgio Paulo, que se encontrava a bordo em missão política, adoeceu gravemente. Abriu-se seu corpo em chagas, de tal forma que nem seus amigos desejaram tratá-lo. A incumbência foi dada ao jovem escravo Gesiel. À conta de suas preces e cuidados, a autoridade romana se restabeleceu, enquanto o escravo manifestou a mesma enfermidade. Grato pelo cuidado de Gesiel, Sérgio Paulo conseguiu opor-se ao comandante do barco que desejava jogá-lo ao mar, para evitar a contaminação, e o deixou em terra, na costa da Palestina, munido de uma bolsa de dinheiro. Depois de ter dado a bolsa a um homem que o encontrou, o jovem israelita mereceu dele a misericórdia de ser conduzido à casa de um tal Efraim, que o levou à Casa do Caminho em Jerusalém. Recebido pelo generoso coração de Pedro, foi tratado e curou-se. Logo mais abraçaria nova fé, e por sugestão do próprio Pedro, adotaria o nome grego, tanto para resguardar-se de ser identificado, criando dificuldades ao romano que lhe concedera a oportunidade de uma nova vida, quanto para demarcar a nova fase de sua vida em Cristo, Estevão. Rapidamente, Estevão se integrou na vida da comunidade cristã, passando a servir a causa com todas as suas forças. Breve tornou-se uma das figuras de destaque da Casa do Caminho,
pelas suas faculdades curadoras e inspirada pregação. O seu primeiro encontro com o futuro apóstolo dos gentios se deu na própria casa do caminho, quando Saulo ali esteve, levado por Sadoc, que o desejava, liderando uma campanha contra aqueles homens, cujo prestígio crescia em Jerusalém. Saulo ameaçou Estevão com a autoridade do Sinédrio, mas o pregador não se atemorizou. Para ele não havia autoridade maior que a de Deus. Convidado ao debate no Sinédrio, excusou-se, dizendo que esse era contrário aos ensinos de Jesus. Denunciado formalmente, então, por amigo de Saulo, compareceu perante o tribunal sozinho. O interrogatório foi presidido pelo próprio Saulo, que, vencido pela serenidade e a paz que descobriu em Estevão e sua convicção inabalável em Jesus, permitiu-se dominar pela cólera e o esbofeteou repetidas vezes. A sentença final foi a morte por apedrejamento, após quase 2 meses, período em que Estevão foi mantido em regime carcerário. No dia marcado para o apedrejamento, foi conduzido às proximidades do altar dos holocaustos no templo. Apresentava equimoses nas mãos e nos pés. O passo tardio demonstrava cansaço. A barba estava crescida e maltratada. Após a leitura das acusações, antes de pronunciar a sentença, Saulo perguntou-lhe se estaria disposto a abjurar, conservando a vida. A resposta desassombrada do moço de Corinto foi de que nada no mundo o faria renunciar à tutela de Jesus. Morrer por ele significava uma glória. O tumulto foi geral. Fariseus exaltados o arrastaram, puxaram-no pela gola. E não fosse a intervenção enérgica de força armada, ele seria estraçalhado pela multidão furiosa. Com o auxílio de um legionário romano, recompôs as vestes sujas e rotas acima dos rins, para não ficar inteiramente nu, algemado a um tronco com os pulsos sangrando, pela grosseria dos soldados, sob o sol abrasador das primeiras horas da tarde, começou o apedrejamento. Os executores da sentença eram os representantes das sinagogas das cidades que convergiam ao templo. Despiram seus mantos brilhantes e enfeitados, entregando-os a Saulo. Eles se esmeraram em poupar a cabeça do condenado, a fim de que o espetáculo durasse mais tempo. Estevão pensa em Jesus e ora. O peito se cobre de ferimentos e o sangue flui abundante. Ele recita o Salmo 23º de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sentindo a presença de seus amigos espirituais, exclama o que os Atos, no capítulo 7, versículo 56, registraram. Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Recorda da irmã Abigail. Por onde andaria? Que teria sido feito dela? Nunca mais a encontrara. Abigail, noiva de Saulo, e por ele convidada para assistir à execução, chegava naquele instante. Demorava-se em vir porque não desejava presenciar o espetáculo vil. Instara mesmo junto a Saulo, se não poderia ser outra sentença ao jovem pregador, a respeito do qual o noivo lhe falara. Surpresa, reconhece o irmão, e ele, ante a visão do Cristo que olhava melancolicamente para Saulo, a reconhece imediatamente. Já não tem certeza se ela em espírito ali se apresenta ou se é produto de alguma alucinação, pelas dores que o acometem. A pedido de Saulo, que não entende como se tornara o verdugo do irmão de sua noiva, ele é retirado do poste e conduzido ao gabinete dos sacerdotes. Tanto quanto pôde, Gesiel resumiu para Abigail sua história.
e lançou em sua alma as primeiras sementes da boa nova. A irmã lhe apresenta o noivo Saulo, a quem o moribundo contempla sem ódio e acentua: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecerá Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. A cena é comovedora. Abigail deixara o irmão preso ao poste de martírio em Coríntio e torna a encontrá-lo em idêntica condição em Jerusalém. Ora, a pedido dele, conforme o fizera um dia na sala de torturas, ele desencarna em seu regaço. Mais tarde, quando o apóstolo dos gentios rogou socorro a Jesus, pois sentia que a tarefa estava se tornando maior do que a pudessem suportar as suas forças, a doce voz do mestre lhe diria: o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Paulo não poderia estar presente em todas as novas comunidades, mas poderia escrever. Para tanto, Estevão ficaria agora mais junto dele, transmitindo os pensamentos de Jesus. Seria o intermediário entre o Cristo e o apóstolo. Seria ainda Estevão que, ao lado de Jesus e de Abigail, desencarnada pouco depois do irmão, acometida de febre, viria receber Paulo, liberto dos laços da carne, consumada a sua decapitação. Estevão abraça o antigo perseguidor, agora servidor de Jesus com efusão. E assim, unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo, em demanda às esferas da verdade e da luz. Meus irmãos, que linda essa descrição de Estevão. Quão grande foi o grande missionário, o nosso irmão Estevão, esse cristão das primeiras horas, que conseguiu imediatamente sentir e reconhecer a Jesus. Sigamos esse exemplo, esses exemplos que nos foram dados de Paulo, de Tarso, de Estevão, de Abigail, fiéis, crentes, e sigamos o Evangelho de Jesus. Um abraço carinhoso, até o próximo programa. Tchau, tchau.